Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar um pouquinho? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria do conhecimento, mas especificamente sobre o nosso amigo aqui, ó, que está aqui na minha camisa estampada aqui, ó, que é o Sócrates. Quando a gente fala de teoria do conhecimento, ou falar de conhecimento, a gente vai passando pela história da filosofia, a gente vai ver o seguinte. Na filosofia antiga, os primeiros filósofos e na Idade Média, a teoria do conhecimento ela não existia, entre aspas, enquanto teoria do conhecimento. A preocupação com o conhecimento sempre aconteceu, só que não existia uma área específica de teoria do conhecimento. Esta área, teoria do conhecimento, ela surgiu a partir da Idade Moderna, ou seja, a partir do século XVI depois de Cristo. Mas isso aí a gente vai aprofundar em outras aulas, em outros momentos. O que eu quero dizer hoje, o que eu quero falar para vocês hoje, é que tudo teve um pontapé inicial, que foi com o amigo Sócrates. Aqui, ó, ele bem aqui, ó, barbudão. Isso aqui, é lógico, a gente nunca vai saber como era a cara de Sócrates, né? Mas isso aqui, baseado numa estátua, feita lá já no Império Romano, mas, né, vamos imaginar que o Sócrates seja assim. O Sócrates, como eu já falei em outras aulas, como vocês já me viram pronunciando sobre a vida dele, foi um grande filósofo que não escreveu nada, que conversava com todo mundo, que perambulava, a mulher dele buscava ele na rua, ele era acusado de não sustentar a família, ele tinha 2 filhos, e assim, né, aquela confusão de sempre. Mas ele vivia ensinando em praça pública, Mas o que eu quero focar aqui nessa aula de hoje é a questão do método de Sócrates. Por quê? O método de Sócrates é quase que, não posso dizer que é e que não é, mas é quase que o ponto de partida para a teoria do conhecimento. É lógico que nós vamos ver várias teorias do conhecimento, várias formas de encarar o processo do conhecimento. Mas o Sócrates teve a sua contribuição que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Qual que é o método de Sócrates? Como que Sócrates fazia com que as pessoas aprendessem? Como que Sócrates fazia com que o conhecimento chegasse às pessoas? Né? Primeiro, igual eu já disse, ele conversava com todo mundo, ele estava na praça, ele pegava a pessoa ali de bobeira, né? E vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Né? E aí ele falava umas ideias, né? E lógico que ele até sofreu por causa disso. E o método dele é dividido em alguns passos, né? Em alguns procedimentos. Daí a gente considera isso uma teoria do conhecimento. Primeiro, a ironia. O Sócrates usava como método a ironia. O que é a ironia? O que é isso dentro do Sócrates? A ironia é o seguinte. Ele chegava perto dos outros, né? Ele fingia que não sabia nada, que ele era um ignorante e começava questionando as pessoas e perguntando, e falava assim com a pessoa, o que é a justiça? O que é o amor? Aí a pessoa ia falando, mas ele perguntava de novo, e assim, e assado, e aquilo outro, até com que a pessoa reconhecesse que ela não sabia, que ela não conseguia. Por quê? A gente vai ver na terceira parte, por que isso era importante para o Sócrates, né? O que era importante para ele. Então, o primeiro passo, a ironia, né? Ele ia questionando como quem não queria nada, né? Usando da ironia. Ele, como se ele fosse o maior ignorante de todos, só sei que nada sei, é o princípio socrático. Eu só sei que nada sei. E ele agia assim, né? Ele trabalhava desta forma. Aí ele vem para um segundo passo, né? Que a gente chama de maiêutica. A palavra maiêutica, ela deriva, né, da ideia de parto. A mãe do Sócrates era parteira. E ele conviveu com essa imagem, né, toda a vida na casa dele. A parteira, o que acontece com a parteira? A parteira, ela ajuda a mulher a dar à luz. Mas quem dá à luz é a mulher. Então ele fala assim, eu também sou uma espécie de parteiro. As ideias estão dentro de você. Então eu vou retirar essas ideias. Você é que vai me fornecer essas ideias e eu vou te ajudar, né? Então a maiêutica é a parturição das ideias, é o parto das ideias, né? Que eu tenho a ideia. Então o professor, o instrutor,
ele vai apenas me ajudar com que eu possa colocar essas ideias para fora, né? Para o esclarecimento e para também o conhecimento de todos. Olha que interessante, né? Olha para você ver, uma pessoa sábia, né? Ele conviveu com a mãe dele e viu o que a mãe dele fazia e ele tirou isso, essa ideia para a vida dele e para a prática dele, para o método dele. Né? A pessoa, ela já tem todas as ideias dentro de si, o que eu preciso fazer é com que essas ideias, né, venham para fora, como a criança, né, como a parteira ajuda a mãe a dar à luz, tá? Aí que vem uma coisa que volta lá no princípio, como eu já havia dito para vocês, uma coisa que volta lá no princípio. O que é? Para o Sócrates, né, ele não ficava questionando a pessoa, usava ironia, né? Porque, segundo Sócrates, a gente tem que saber conceituar as coisas. Ele foi um mestre dos conceitos, um mestre das definições. Porque quando a gente não define, é sinal de que a gente não conhece, né? E a gente vai questionar isso, tem gente que vai achar isso interessante, tem gente que vai... Né? O Sócrates, ele não levava em consideração a vontade das pessoas. Ele achava que você tinha que ter conhecimento e esse conhecimento tinha que ser expresso através de ideias e através de conceitos, né? Isso vai ser valorizado por uns, vai ser depois criticado por outros, mas é a filosofia de Sócrates. E que vale para nós até hoje, né? A gente quando eu vou precisar de um favor de alguém, eu não uso um objeto, eu não uso um caderno. Eu falo assim, busca isso para mim, eu uso um conceito. E a pessoa, com base no conceito formulado na mente, tendo o objeto, né, ali conceituado, a pessoa vai e traz aquele objeto para mim. Mas isso aí eu não vou aprofundar muito nisso, não. Eu só quero dizer que o Sócrates, ele valorizava o conceito, ele valorizava a opinião das pessoas e ele fazia com que as pessoas chegassem à verdade. Não vou falar que foi sempre, né? Porque quem escreveu as coisas de Sócrates foi o Platão, foram outros discípulos, o Xenofonte e outros discípulos de Sócrates que escreveram sobre a vida dele. Sobre a vida dele e sobre aquilo que ele ensinou. Mas o que fica na aula de hoje, né? A questão da metodologia de Sócrates, que é a ironia, que é a maiêutica, que é a construção de conceitos. É porque quem não define, quem não conceitua, segundo ele, não terá nunca a sabedoria. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, vai ter um filme sobre a vida de Sócrates. Assistam este filme sobre a vida do Sócrates. Vocês vão ver tudo lá, né? Tudo lá direitinho. O que aconteceu com ele, né? E por causa desse comportamento dele, ele sofreu consequências, foi condenado à morte, diz que estava corrompendo a juventude, diz que ele não acreditava nos deuses da cidade, mas na verdade não é isso. Na verdade, ele tinha ideias diferentes que, né, contrariavam os interesses daquelas pessoas, dos dominantes daquela época, da classe dominante daquela época. E, infelizmente, a gente sabe qual é o fim trágico de Sócrates. Ele morreu, foi condenado a beber cicuta e foi paralisando, né, ali na presença dos seus discípulos. Deu para vocês entenderem o conhecimento, como se dá o conhecimento dentro do processo de Sócrates, né? Ironia, maiêutica e definição de conceitos. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima!